Graças a Deus, irmãos. Evangelho de João, capítulo 14. Verso 16. João capítulo 14, verso 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Vou repetir. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo e vós também vivereis. Verso 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Senhor, nós mais uma vez queremos nos colocar em tuas mãos. E pedir que o Senhor nos ajude pelo seu Espírito a falar e a ouvir a tua voz. Repreenda assim, Senhor, todos aqueles que se levantam contra a sua vontade. Nós resistimos às obras do diabo e nos submetemos a ti nesta manhã. E oramos para que o Senhor nos conduza com graça a tocar naquilo que o Senhor deseja. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nas últimas 2 semanas, nós temos falado sobre as últimas mensagens, ou a última mensagem, podemos dizer assim, as últimas palavras do Senhor aos seus discípulos. E a preocupação que havia no coração do Senhor, em que ficasse muito claro para eles, após sua partida, como eles deveriam se comportar. E sabemos que ao longo dos 3 anos e meio que o Senhor esteve com eles, o Senhor ensinou muitas coisas, falou muitas coisas e fez muitas coisas. Mas, quando ele chega no finalzinho da sua vida, ele chama os discípulos para mais próximo dele, e ele então passa a fazer e ensinar algumas coisas muito preciosas, que eles deveriam então observar de maneira atenta, e aquilo seria então de grande utilidade para eles. E o que o Senhor fez? Ele tomou a vestimenta, tirou a vestimenta de cima, cingiu-se com a toalha e passou a enxugar os pés dos discípulos, mostrando para eles, de forma prática, que eles deveriam amar uns aos outros, que eles deveriam lavar os pés uns dos outros. Seguindo, o Senhor também, aqui no capítulo 14, Ele vai mostrar para eles que após sua partida, o Senhor não vai deixar eles à mercê de si mesmo. Eles não vão ficar órfãos. O Senhor vai mostrar para eles que eles iriam receber o Espírito Santo. E a carga no meu coração nesta manhã é que
possamos entrar, no capítulo 14 e que o Senhor nos ajude, porque nós, na verdade, qualquer assunto das Escrituras nós somos incapazes de falar. E se tratando da bendita pessoa do Espírito Santo, falar do Espírito Santo, precisamos muito que o Senhor nos ajude. Amém. Sabemos que ao longo dos séculos, Satanás, de forma muito forte, ele tentou impedir, ele tentou ofuscar, ele tentou apagar essa verdade. Depois ali do princípio da igreja em Atos, onde aqueles irmãos viviam de maneira muito forte, eles viviam no poder do Espírito Santo. Alguns anos se passaram e Satanás ele tentou e levantou vários homens para que as verdades de Deus fossem apagadas e elas fossem trancadas. E nós vivemos um período onde por muitos anos a palavra do Senhor foi fechada e foi um período de muita treva e você não conseguia ver nenhum brilho, nenhuma manifestação do poder do Espírito Santo. Mas, por outro lado, o Senhor também estava trabalhando no coração de alguns homens, que muitos pagaram com sua própria vida, para que essas verdades fossem de novo restauradas. Entre esses, nós lembramos, acho que quase todos os irmãos aqui conhecem, a história do Conde Zinzendorf. Ele foi um irmão que viveu mais ou menos no século 1700 e alguma coisa, 1600 para 1700, não lembro com precisão aqui. Mas ele desde muito cedo, muito jovem, ele tinha um desejo de conhecer a Deus. E ele era um homem de família muito nobre, muito rica. E quando Zinzendorf, já jovem, ele vê um quadro, e nesse quadro tinha escrito uma frase que dizia assim: tudo isso eu fiz por ti, o que fazes tu por mim? E aquelas palavras entrou no coração dele, e ele então resolveu dedicar sua vida ao Senhor, e abriu suas terras, as terras de Zinzendorf, diz a história. Ele tinha muitas fazendas, e ele abriu as suas terras para poder receber vários irmãos de diversas partes do mundo, para que aqueles irmãos pudessem viver ali, e dali então eles saíssem por todo o mundo, anunciando as verdades do Senhor. Só que ao mesmo tempo que o Senhor estava trabalhando isso no coração de Zinzendorf, do outro lado, tinha um grupo de irmãos que estavam sendo perseguidos, estavam sofrendo por causa das verdades do Senhor. E Deus, de forma muito soberana, estava preparando este homem para poder receber os chamados, os moráveis. E esse irmão, ele recebeu esse grupo de irmãos. A história diz que foram cerca de 12 mil famílias que passaram a frequentar as terras de Zinzendorf. E aquele período, irmão, foi um período tão divinamente providenciado por Deus, porque muitos daqueles irmãos, eles tinham sido perseguidos, alguns tiveram alguns de seus familiares presos, mas eles chegaram ali e encontraram refrigério para suas almas, e a igreja ali nas terras de Zinzendorf começou então a crescer e a avançar. E Zinzendorf, cheio do poder do Espírito Santo, ele reúne aqueles irmãos. O Senhor fala muito forte ao coração dele, que eles deveriam orar por 24 horas. E eles então fizeram grupos de famílias, e essas famílias deveriam orar pelo menos por 1 hora por dia, para cobrir 24 horas. Então, eles começaram a orar. E Deus se manifestou tão poderosamente, que a história diz que essa oração levou cerca de 100 anos. E como isso aconteceu?
A família que ela deveria orar, exemplo, a família que orava de meio-dia até 1h, elas entraram de forma tão viva na prática da oração, que os pais morriam, os filhos continuavam na prática da oração, e assim sucessivamente. Cada hora, aquele que era responsável, ele continuou a orar. E foi passando de pai para filho, e durou por mais de 100 anos. E nesse mesmo período, foi um período onde o Senhor restaurou muitas verdades. A história diz que foram mais de 1000 verdades que Deus restaurou. Entre elas, então, a pessoa e a obra do Espírito Santo. Deus levantou alguns irmãos nesse período para poder restaurar essa verdade, que foi tão perseguida ao longo dos anos por tantos daqueles que foram enviados pelo próprio diabo. E nos nossos dias, também isso não é diferente. Nós vivemos dias, irmãos, onde nós temos tido tantas manifestações estranhas, tantas manifestações parecidas com o Espírito Santo, mas ele não está no meio dessas coisas. E o Senhor, ele chega aos discípulos e diz: eu não deixarei vocês órfãos, vocês não ficarão sozinhos, eu vou enviar o Espírito Santo. Esse Espírito Santo, que é o Consolador, ele vai estar com vocês todos os dias. E eu queria chamar a atenção dos irmãos, logo nesse versículo 16, que é o que nós lemos, que diz assim: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Senhor, Ele está dizendo aqui para aqueles discípulos que o Espírito Santo, Ele estaria para sempre. Para sempre, irmãos, não quer dizer apenas em um período de tempo, apenas no tempo que se chama hoje, mas é para sempre. Mesmo após esta era, o Espírito Santo, ele estará para sempre conosco. Para sempre, mesmo quando nós estamos nos nossos momentos mais negros, mesmo nos nossos momentos mais difíceis, o Senhor falou: o Espírito Santo estará para sempre convosco. Amém. Às vezes, nós entramos em circunstâncias difíceis, que nós somos às vezes tentados a pensar que o Espírito Santo não está ali, mas ele está. Às vezes ele pode estar entristecido, às vezes ele pode estar apagado, mas ele está. O fato é, o Espírito Santo, ele estará para sempre conosco. Verso 17 diz: o Espírito da verdade. Por que o Senhor fala para os seus discípulos aqui que esse Espírito é o Espírito da verdade? Porque nós temos, irmãos, como já falamos aqui, muitas falsificações. Nós temos muitos espíritos que não são da verdade. Nós temos muitos espíritos que são espírito de engano, espírito de mentira. Mas o Espírito que nós recebemos é o Espírito da verdade. O Espírito que nós recebemos não apenas é o Espírito que estaria para sempre conosco, mas também é o Espírito da verdade. Se a mentira sobe ao seu coração, se o engano sobe ao seu coração, tenha certeza que o Espírito não está ali. Este envio é por qualquer outra via, menos do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele vai testemunhar a respeito da verdade. Ele vai falar a respeito da verdade. Esse Espírito o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. E aí o Senhor diz: vós o conheces, porque ele habita convosco. E diz assim: e estará em vós. Por que o Senhor está dizendo ele habita convosco e estará em vós? Porque este Espírito, que ele diz aqui que habita convosco,
é o Espírito Santo que estava na pessoa do Senhor Jesus. Mas esse Espírito, ele estaria dentro dos seus discípulos. Então o Senhor está dizendo, olha, esse Espírito, ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. O verso 20, naquele dia, que dia é esse? O dia em que aqueles irmãos receberam o Espírito Santo, porque eles ainda não haviam recebido, mas lá no Pentecostes, quando eles receberam o Espírito Santo, o Senhor, ele passa a mostrar aqui aos discípulos a obra que o Espírito Santo faria após eles receberem esse Espírito. E essa mesma obra, ele não faria, ele não fez, melhor dizendo, apenas nos discípulos. Essa obra ele também está fazendo em nós. Qual que é ela? Verso 20. Vós conhecereis que eu estou em meu Pai. O Espírito Santo, ele vai fazer-nos conhecer que o Filho está no Pai. Quando nós lemos em Provérbios capítulo 8, que fala lá daquele relato, antes mesmo que houvesse céus, terra, antes de todas as coisas, o Pai estava no seu Filho e o Filho estava no Pai. Essa comunhão tão profunda, tão única, tão sublime, tão alta e tão elevada. Nenhum de nós poderíamos conhecer ela se não fosse pelo Espírito. E a obra do Espírito Santo, primeira coisa, é nos fazer conhecer que o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. A segunda coisa, e vós em mim. O Espírito Santo também, ele vai nos levar a entendermos que nós estamos no seu Filho. O Senhor, por meio do apóstolo Paulo, em Efésios, diz que nós estamos assentados nos lugares celestiais com Cristo. E como é que nós vamos compreender isso, irmãos? Apenas pela obra do Espírito Santo. O Espírito Santo não apenas vai nos mostrar que o Pai está no Filho, que o Filho está no Pai, mas ele também vai nos mostrar que nós estamos no seu Filho. E a terceira coisa, e eu em vós. O Espírito Santo também vai nos mostrar que ele também está em nós. Então essa comunhão tão profunda, tão sublime, tão elevada, ela só então será conhecida e trabalhada em nós pelo Espírito Santo. Verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas. Aqui nós precisamos parar e meditar um pouco. O Espírito Santo, ele foi encarregado de ensinar-nos todas as coisas. Amém. Quais coisas são essas? O Espírito Santo, ele nos ensinará todas as coisas. Vamos ler 1 Coríntios, capítulo 2. O Espírito Santo é competente, irmãos, graças ao Senhor, para nos ensinar todas as coisas. 2 Coríntios capítulo 2, verso 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus, em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória.
Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Irmãos, preste atenção no que é que Paulo está dizendo aqui. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu. Porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Pense no que Paulo está dizendo, os poderosos dessa terra, os homens mais nobres, os homens mais elevados, aqueles, talvez o pensamento de Paulo estivesse lá naqueles pensadores, né? Aqueles que ficavam o dia todo lá, querendo entender as coisas misteriosas e as sabedorias. É de lá, né, que veio muitas coisas. 1 Coríntios, desculpa, irmão, eu falei segunda, foi? É 1 Coríntios, capítulo 2. Amém. Vamos seguir. Então, Paulo aqui está dizendo que nem o olho viu, nem o ouvido ouviu, e nem jamais subiu ao coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Verso 10. Mas Deus nolo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Aleluia? Graças ao Senhor. Porque o que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais subiu ao coração humano, Deus, pelo Espírito, nos revelou. Estas coisas que o Senhor havia falado anteriormente aos seus discípulos, Deus nos revelou pelo Espírito. Aí diz assim, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Ele continua, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Irmãos, Paulo aqui ele está como que estabelecendo um princípio, uma ordem, que nunca poderá ser mudada. Ele está dizendo que as coisas do homem, elas só são conhecidas pelo Espírito, com E minúsculo, observe aí na sua Bíblia, pelo seu próprio Espírito, pelo Espírito do homem. Ok? Porque ele está falando aqui das coisas do homem. Então as coisas do homem, elas só podem ser percebidas, só podem ser tocadas pelo homem, pelo Espírito do homem. Aí continuando ele diz, assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. As coisas de Deus só podem ser conhecidas pelo Espírito de Deus. As coisas do homem são conhecidas pelo Espírito do homem, mas as coisas de Deus, pelo Espírito de Deus. Então, irmãos, tomemos muito cuidado, principalmente quando estamos nas reuniões da igreja, porque as coisas de Deus, elas só podem ser conhecidas, elas só podem ser tocadas pelo Espírito de Deus. Às vezes nós estamos de forma inadequada, querendo tocar as coisas de Deus. Às vezes queremos puxar um louvor. Às vezes queremos fazer uma oração. Só é possível pelo Espírito de Deus. Nós não temos como tocar as coisas de Deus pelo Espírito do homem. Apenas pelo Espírito de Deus. Verso 12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Está vendo Paulo voltando ao mesmo princípio? O homem natural, o que é que acontece?
ele não aceita as coisas do Espírito. Não tem como compactuar, não tem como se misturar. O homem natural, ele não pode tocar. Lembra o que Paulo tinha falado anteriormente a respeito daqueles sábios deste século? Eles não tinham como tocar as coisas de Deus, porque eles não tinham o Espírito de Deus. Mas o Senhor não nos deixou órfãos. Ele nos enviou o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, o Senhor falou, ele nos ensinar agora não, Jesus. Ele nos ensinará as coisas de Deus. Verso 14 ainda, parte B. Porque eles são loucura e nem pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que eu possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Como, irmão, é possível conhecer a mente do Senhor, se não pelo Espírito? Pelo Espírito humano, é impossível conhecermos a mente do Senhor. Ainda mais um outro versículo, que está em Filipenses, capítulo 3. Senhor Jesus. Filipenses capítulo 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim, isso diz Paulo, não julgo havê-lo alcançado. Alcançado o quê? Vamos ler. Quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as coisas, que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Paulo aqui está dizendo que ele se esquece das coisas que para trás ficam e avança para as coisas que diante dele estão. Existem, irmãos, coisas que não são do Espírito. Existem coisas que são do homem, da mente humana, do homem natural. E é apenas pelo Espírito que nós podemos nos esquecer dessas coisas que para trás ficam e avançar para as coisas que diante de nós estão. Só que quando nós lemos esse versículo, nós temos que entender quais coisas são essas que Paulo diz que ele esquece das coisas que para trás ficam e avança para as coisas que diante deles estão. Volte um pouco mais aí no versículo 8. Versículo 8 do capítulo 3 de Filipenses diz assim: sim, deveras, considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Paulo não apenas deixa para trás, mas ele também considera tudo como perda, com o fim de ganhar a Cristo. E essas coisas que Paulo está considerando como perda, com o fim de ganhar a Cristo, nós vamos ver, se nós voltamos um pouco mais, aí no versículo 3, no versículo 4 do capítulo 3, ele diz assim: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Estas coisas que Paulo considerou como perda, eram coisas boas, mas na carne. Eram coisas boas
mas no espírito humano. Eram coisas boas, mas não no Espírito Santo. E ele considera tudo como perda. E Paulo, irmãos, nós não vamos entrar aqui nesses detalhes, mas se você puder com calma depois observar quem era Saulo de Tarso, fariseu de fariseu, quanto à lei irrepreensível. Paulo, antigamente Saulo, ele era um homem que tinha zelo pelas coisas de Deus, só que eram as coisas na carne. E aí ele diz, agora ele considera tudo como perda, por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Irmãos, que lição preciosa nós temos aqui, porque nós temos tantas coisas na nossa carne, que nós consideramos coisas boas, e achamos que elas podem agradar a Deus. Achamos que as coisas que nós temos na carne podem, de alguma forma, ajudar, podem contribuir. Mas o que Paulo está dizendo, olha, eu considero tudo como perda. E eu avanço para outras coisas, agora no Espírito, que são as coisas celestiais. Verso 10. O objetivo de Paulo era esse: para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Apenas pelo Espírito Santo, Paulo podia conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos. Paulo só tinha como entrar nas coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Porque quando voltemos para João capítulo 14, quando o Senhor ele está mostrando aos seus discípulos que eles teriam o Espírito Santo e ensinaria todas as coisas, esse Espírito Santo, eles deveriam ficar muito atentos para que eles pudessem ser guiados por este Espírito. 26, 14, João 14, 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Graças ao Senhor. Porque às vezes nós achamos que quando estamos lendo a palavra, e depois você já deve ter tido essa sensação, poxa, que você terminou de ler, você esqueceu. Mas na verdade, o encarregado de te lembrar é o Espírito Santo. Cabe a nós nos aplicarmos às Escrituras. Cabe a nós lermos a palavra. Leia, leia, leia e leia. Se você não está entendendo, continue lendo. Porque o Espírito Santo, ele te fará lembrar. Graças ao Senhor. Porque esse Espírito, irmãos, que nós recebemos, é o Espírito Santo que nos conduziria em todas as coisas. Esse Espírito Santo que nós recebemos, é o Espírito Santo que seria o nosso maestro nas reuniões da igreja. Então, cabe a nós apenas nos aplicarmos e nos colocarmos na brecha, como diz alguns irmãos. E o Espírito Santo, como e por onde Ele quiser, Ele vai nos fazer lembrar. E Ele vai trazer a edificação. Amém? Esse Espírito, irmãos, que nós recebemos, o capítulo 15, verso 26, diz o seguinte, João capítulo 15, verso 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Este Espírito Santo, ele não apenas é o Espírito que nos ensina todas as coisas, ele não apenas é o Espírito que nos fará lembrar de todas as coisas, mas este mesmo Espírito é o Espírito que dará testemunho do próprio Senhor Jesus. Graças ao Senhor, porque o testemunho é uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor Jesus. Então, apenas pelo Espírito,
nós podemos dar testemunho de Jesus. E o próprio Espírito, ele não dará testemunho de nenhuma outra pessoa, a não ser do seu Filho Jesus Cristo. O Espírito Santo não nos ensinará nenhuma outra coisa, a não ser as coisas do seu Filho Jesus Cristo. Este mesmo Espírito, olhe no capítulo 16, versículo 8. Quando ele vier, o Espírito Santo, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque esse Espírito, irmãos, ele também é o Espírito que convence. Só ele pode convencer o homem da justiça, do pecado e do juízo. O que o Senhor está mostrando aqui para os seus discípulos é que o Espírito que eles receberiam é o Espírito Santo cheio de realidade. Era o Espírito Santo que não apenas ensinaria as coisas de Deus, era o Espírito Santo que não apenas os faria lembrar, não apenas daria testemunho por eles, mas também era o Espírito que convence. Esse Espírito, irmãos, às vezes nós anunciamos o Evangelho com aquela certa preocupação de que a pessoa venha a Cristo. Ou às vezes estamos tendo comunhão com o irmão com aquela preocupação de que aquela pessoa reconheça a sua condição. Mas essas coisas não competem a nós, compete ao Espírito. É de responsabilidade do Espírito convencer. O Espírito da verdade, ele foi enviado também para convencer. E ainda no capítulo 16, no verso 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, observe que o tempo todo o Senhor está falando, quando vier, ele fará isso, quando vier ele fará isso, quando vier ele fará isso. E aqui tem mais uma coisa, quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda verdade. Aleluia. Porque este Espírito, ele também é o Espírito que nos guia a toda verdade. Esse Espírito, ele é o Espírito que vai abrir os nossos olhos. Assim como ele guiou a Pedro, como nós vimos na semana passada. Pedro, por algumas vezes, ele se desviou do trilho. Mas o Espírito, ele é o responsável por nos guiar a toda a verdade. Nós só podemos ser guiados pelo Espírito, irmãos. Que o Senhor nos ajude para que sejamos restaurados ao ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque o desejo dele é nos guiar. Ele foi enviado para isso. Ele foi enviado para nos guiar nas reuniões. Ele foi enviado para nos guiar nas orações. Ele foi enviado para nos guiar em todas as coisas. Precisamos abrir os nossos olhos e dar ouvidos ao Espírito. Precisamos que o Senhor abra os nossos olhos para nós compreendermos essa verdade tão vital. Sem ela, irmão, nós podemos fazer tanta coisa sem o Espírito. Que o Senhor nos ajude e tenha misericórdia de nós. Eu quero ler com os irmãos Isaías, capítulo 11, ainda falando do Espírito Santo. Esse versículo é um versículo maravilhoso. Eu gostaria que... Você não pode fazer como eu, mas faça do seu jeito. Eu circulei ele na minha Bíblia. Faça o mesmo, por favor. Olha o que diz, irmãos, a respeito do Espírito Santo. Isaías capítulo 11, verso 2. Diz assim: repousará sobre ele. Vamos ler o versículo 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Sabemos de quem está falando aí. Amém? Da bendita pessoa do Senhor Jesus. E aí ele diz assim: repousará sobre ele o Espírito do Senhor. Este Espírito do Senhor é o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Este é o Espírito Santo. Ele é o Espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor. Todas essas coisas, irmãos, elas só poderão ser vividas em nós
pelo Espírito. E graças ao Senhor, porque este Espírito nós o recebemos. Vamos ler Gálatas, capítulo... Desculpa aí, um pouquinho. Ainda é 2 Coríntios, capítulo 4. Temos muitos versículos, estou correndo aqui por conta do tempo. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Também apenas pelo Espírito. 2 Coríntios capítulo 4, verso 18. Se nós estamos nos atentando apenas nas coisas que se veem, as coisas que são temporais, nós vamos ficar nelas. Mas nós temos que nos atentar nas coisas que se não veem, e elas são eternas. Lembra? O que olhos não viram e que ouvidos não ouviram, estas coisas são eternas. E estas coisas, elas só podem ser percebidas, entendidas pelo Espírito. Vamos, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, verso 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então os irmãos percebam que existem coisas da carne e existem coisas do Espírito. Então todos aqueles que se inclinam para a carne, esses cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, cogitam das coisas do Espírito. Continuando, Paulo diz assim: porque o pendor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Verso 8, escute com atenção. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Irmão, se você interpreta esse versículo como sendo coisas ruins, apenas puramente negativas, você pode sair por uma compreensão errada. Mas o que Paulo está dizendo aqui é que aqueles que estão na carne, eles não podem agradar a Deus. Isso é uma sentença, é uma, digamos assim, é uma afirmação, é um fato. Os que estão na carne, ponto final, não podem agradar a Deus. Só que, irmãos, o que Paulo tem em mente era exatamente a sua vida. Quando Paulo, ele seguia a Deus, quando Paulo estava ainda como Saulo de Tarso, ele estava tentando agradar a Deus. Ele fazia muitas coisas com o fim de agradar a Deus. Ele perseguia as igrejas, ele perseguia os irmãos por causa de Deus. Então, o que Paulo está dizendo aqui, olha, porque antes no versículo 4 ele diz, a fim de que os preceitos da lei, e o Senhor vai falar qual era o preceito da lei, o resumo do preceito da lei é amar a Deus. Ele está dizendo que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne. Por que ele está dizendo isso? É porque amar a Deus na carne, isso é missão impossível. Nós podemos tentar fazer isso, mas nós certamente vamos fracassar. E aí ele, continuando no versículo 4, ele diz, mas segundo o Espírito, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne,
Aí no verso 8 ele diz: portanto, os que estão na carne, os que estão na carne, não pode agradar a Deus. Quantas vezes nós queremos agradar a Deus na carne? Quantas vezes nós estamos servindo ao Senhor na carne? Nós podemos ministrar ao Senhor na carne. Nós podemos fazer tantas coisas, irmãos, na carne. E ponto final: os que estão na carne não podem agradar a Deus. Verso 9: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Verso 11: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Porque este Espírito que nós temos é o mesmo Espírito que levantou a Jesus dentre os mortos. O Espírito que habita dentro de você é o Espírito que, quando o Senhor se entregou à morte, Ele foi lá e levantou Jesus dentre os mortos. E esse mesmo Espírito é o Espírito que habita em nós. E este mesmo Espírito que vai vivificar o nosso corpo mortal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Verso 14 do capítulo 8. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados, está vendo aí? Você vai encontrar Paulo diversas vezes, em diversos versículos, usando aquelas palavras que o Senhor ensinou aos seus discípulos lá no capítulo 14. O Espírito que iria ensinar todas as coisas, o Espírito que iria guiar aqueles discípulos. E agora Paulo então aqui ele está falando essas mesmas coisas. Olha, todos aqueles que são guiados pelo Espírito. Quero ler ainda mais um versículo com os irmãos. Gálatas agora, capítulo 4, verso 6. Gálatas capítulo 4. Gálatas sumiu da minha Bíblia aqui. Depois de Coríntios, verso de Filipenses. Gálatas capítulo 4, verso 6. Obrigado, Mauro. Gálatas 4, 6. E porque vós sois filhos, louvado seja o Senhor, irmãos. Porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o quê? O Espírito do seu Filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito do seu Filho. Você não está sozinho. Nós temos o Espírito do seu Filho. Se você for ler, irmãos, o início do Evangelho de Lucas, você vai ver lá o Espírito guiando o Senhor ao deserto, o Espírito guiando o Senhor, quando o Senhor desce as águas do batismo, o Espírito vem e pousa sobre ele. O Espírito do seu Filho, aquele Espírito que deu poder ao Senhor Jesus para poder viver aqueles 3 anos e meio, muito intenso. Então o que Gálatas está dizendo aqui é que nós recebemos
enviado da parte de Deus, o Espírito do seu Filho. Eu não sei, às vezes, quais mentiras o diabo quer enfiar na sua mente. Às vezes ele quer trazer à nossa mente muitas mentiras, irmãos. Mas Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho. E sabe o que isso quer dizer? É que tudo, absolutamente tudo que o Filho conquistou é nosso. Porque o Espírito do seu Filho está em nós. A vida vitoriosa, a vida abundante, a vida que vence o pecado, essa vida está dentro de nós, porque Deus enviou o Espírito do seu Filho a nós. Às vezes quando nós lemos aquele livro, A Vida que Vence, eu pelo menos quando li ele, eu falei, Jesus Cristo, nós às vezes recebemos um baque, não é verdade? Os irmãos que já leram, acho que estão entendendo o que eu estou falando. Parece, irmãos, que é coisa muito distante de nós, mas tudo aquilo ali, entrarmos naquela experiência da vida vitoriosa, na verdade ela já está dentro de nós, porque essa vida vitoriosa é pelo Espírito do seu Filho que habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo não nos permite continuar, irmãos, mas eu preciso ler Êxodo capítulo 30. Teríamos mais alguns outros versículos para falarmos acerca do Espírito do Senhor. Nós vamos parar um pouquinho e ler Êxodo capítulo 30. Os irmãos me suportem só mais um pouco. Êxodo capítulo 30, são apenas 2 versículos, versos 34 ao 38. Disse mais o Senhor a Moisés: toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, estes aromas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso perfumado, segundo a arte dos perfumistas, temperado com sal puro e santo. Uma parte dele reduzirá ao pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Verso 37, os irmãos, por favor, escute com atenção. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição destes, não o farei para vós mesmo. Santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Irmão, por que eu estou lendo estes versículos? O Senhor está dando uma ordem acerca do incenso sagrado. Então, o que é que eles deveriam fazer? Eles deveriam pegar os odoríferos, estarco, ônico e gálbano, esses aromas puros, e eles deveriam fazer o perfume. E eles deveriam, então, preparar um incenso, segundo os perfumistas, e uma parte deles, eles deveriam pôr diante do testemunho da congregação, para que o Senhor pudesse ver. Leia aí no versículo 36. O Senhor, Ele vai ver, e o Senhor vai se avistar, e o Senhor então diz que é coisa santíssima. E aí no versículo 37, diz que santo é para o Senhor. E o verso 38 diz, desculpe, no verso no verso 38 diz assim: quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. Que o Senhor fale aos nossos corações nesse versículo, irmãos. Porque aqueles que preparavam o incenso, imagine o perfumista, ele está preparando o incenso. Se depois que o incenso estivesse prontinho, aquele aroma, aquele cheiro suave, agradável, se ele fizesse assim, ó, cheirasse e dissesse: que cheiro bom, que perfume precioso. O Senhor está dizendo: será
eliminado. O que é que isso quer dizer? Quando nós lemos o Apocalipse, o incenso são as orações do santo. E ele sobe para as narinas do Senhor. A nossa vida de oração, de adoração, a nossa vida diante do Senhor é para Ele. Não é para nós cheirarmos. Não é para você olhar para você mesmo e dizer, olhe como eu oro. Olhe como eu falo a palavra. Olhe como eu estou servindo ao Senhor. Todas as vezes que você cheirar o seu próprio incenso, você poderá receber disciplina da parte do Senhor. Irmãos, por que eu estou lendo esses versículos? Nós, muitas das vezes, podemos ser trabalhados no nosso espírito, pelo Espírito do Senhor. E à medida em que isso for acontecendo, à medida em que isso acontece, nós somos tentados, irmãos, a cheirar o nosso próprio incenso. Nós somos tentados a olhar para nós mesmos. E todas as vezes que você fizer isso, o Senhor, pelo mesmo Espírito, Ele às vezes vai ter que interromper algumas coisas na sua vida, para poder trabalhar um pouco mais em você. Para poder, assim como Pedro, para que ele consiga alcançar aquilo que ele mesmo deseja. Então, a ordem que o Senhor estabeleceu é que quando eles preparassem o incenso, eles não deveriam cheirar. O incenso é para o Senhor. O incenso ele deve subir às narinas do Senhor. Então, que o Senhor nos ajude, irmãos, e abra os nossos olhos. Apocalipse capítulo 4. Vamos ler. O irmão pediu para lermos Apocalipse capítulo 4, verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Amém? O tempo não nos permite mais continuar. Mas eu gostaria, irmãos, que nós cantássemos um hino. Aquele que diz que na verdade é uma oração para nos ver a beleza do Senhor. Santo Espírito, abre os nossos olhos para vermos a beleza do Senhor. E que ao cantarmos este cântico, possamos não apenas cantar, mas que ele seja como a oração dos nossos corações. Vamos pedir ao Espírito Santo, que é o único competente, para que ele abra os nossos olhos, para que possamos ver a beleza do Senhor, para que possamos ver o seu anelo por sua noiva, para que possamos ver a sua glória. Todas essas coisas só serão nos permitido ver pelo Espírito. Amém? Que o Senhor nos ajude.